Olá, sejam bem-vindos ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, você já sabe, encontra o nosso conteúdo no IGTV ou no YouTube, @Paulo Crepaldi, ou lá no podcast de oral, o conteúdo em áudio, link de tudo que a gente cita aqui tá lá no meu site, só acessar. Último episódio do ano, gente, quem diria 2020, esse ano maluco, insano, e quando eu comecei o Tomou, jamais imaginei que a gente já está vivendo essa loucura e chegamos finalmente ao último episódio. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que enviaram comentários, sugestões, que nos lembraram, poxa Paulo, cadê o Tomou? Não saiu ainda, vai sair hoje. Muito obrigado mesmo. Bom, e se você acha que 2021 nós vamos parar, não para, não. É isso aí mesmo, nós vamos continuar com o nosso conteúdo. E lógico, a gente quer a participação de vocês, comentários e sugestões, então não percam. Eu queria começar falando da primeira notícia. Todo ano o Google faz o que eles chamam do Year in Search, né? Então se você jogar lá no Google mesmo, Year in Search 2020 Brasil, vocês vão ver quais foram as palavras mais buscadas, alguns dos assuntos mais procurados, e eu trouxe eles aqui, eu queria falar de alguns deles que eu anotei aqui para a gente conversar. Vamos lá, olha só. Em palavras mais procuradas, eu vou falar do primeiro lugar, ficou coronavírus, obviamente. Em segundo lugar, auxílio emergencial, olha lá. Na seção o que é, ou seja, naquela seção que as pessoas querem saber o que é isso, o que significa isso, né, entender os significados, ficou o que é lockdown e o que é quarentena, né? Então essas duas primeiras posições no Google Brasil 2020. Na seção como fazer, muito interessante, máscara de tecido e álcool gel. Espero que ninguém tenha feito álcool gel em casa, gente, pelo amor de Deus, né? Receitas, adivinhe, pão caseiro e o nosso famoso brigadeiro de colher. Olha a indulgência aí, batendo nas receitas mais procuradas no Google. Seriados, The Witcher, eu assisti só a primeira temporada, não achei nada demais, não sei vocês. Tentaram aí fazer uma grande imitação aí do Game of Thrones, eu não sei. E Cobra Kai, eu não assisti, eu sou fã de Karate Kid, quem não é, mas eu não assisti, então são os dois seriados mais procurados, tá? O link do Year in Search eu vou deixar lá no meu site, se você quiser só clicar, mas busca lá no Google, é bem interessante você ler o restante do que tem por lá. Se você pretende começar o ano de 2021 diferente, o app Headspace, o concorrente do Calm para meditação, vai lançar uma série de documentários na Netflix, começando com, são na verdade 3, mas o primeiro documentário sai logo no primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2021, vai chamar Headspace Guide to Meditation, então é bem legal, vai ensinar os fundamentos de meditação, então anote aí na sua agenda, se você nunca fez, quer começar essa coisa de meditação, mindfulness, vai ser bastante interessante, cada episódio vai falar de um objetivo específico, então vai ter um episódio falando de gestão de estresse, um outro episódio falando de foco, são 20 minutinhos só, é um pouquinho mais demorado do que o Tomou é mais rapidinho, não é? Mas anotem aí na agenda, vale a pena vocês acompanharem. Então o que vai ser o assunto hoje? Hoje eu anotei aqui, fiz um texto para vocês sobre meus top 3 insights para 2021, de tudo que eu ouvi dos profissionais da saúde, de tudo que eu ouvi da indústria farmacêutica, de gerente de marketing, gerente de área médica, força de vendas, regulatória, ou seja, tudo que eu ouvi nesses últimos meses, né, eu trouxe aqui para vocês. Então, quais serão esses top 3 insights de 2021? Primeiro top insight eu anotei, vertical, a rainha do conteúdo. Top 2, inteligência artificial, investe em mim. E top 3, força de vendas assíncrona. Vamos começar falando do que indicam os dados. Então, pergunte aí para a empresa que faz o seu CRM, pergunta assim, onde que é o contato hoje, qual é a plataforma que os médicos usam de contato hoje com a nossa força de vendas, com a indústria farmacêutica. Vocês vão ver que o smartphone dispara em primeiro lugar em visitação remota, mensagens, e-mails. O smartphone toma conta disso tudo, tá? O notebook vira um segundo plano para o profissional da saúde. Por que eu estou falando isso? Porque o seu profissional da saúde, o seu público-alvo,
está interagindo por meio de uma tela na vertical. Se você olhar à sua volta, o formato vertical ele veio para ficar. TikTok, sendo o rei dos conteúdos aí. Tem coisa muito legal, uma série de pacientes advogando por uma série de doenças aí no TikTok, super legal. A Organização Mundial da Saúde está lá no TikTok, né? Tem muita conteúdo no TikTok legal, é na vertical. O Instagram é na vertical. Então, todo mundo assumindo o conteúdo na vertical. Tem uma websérie criada pela Fernanda Paes Leme e o irmão dela, o Alexandre, chama Fake Live, que ela construiu na vertical, gente. Se vocês não assistiram, dá uma assistida nessa websérie, ela é bem interessante, faz um ponto de vista de quem está olhando o smartphone. Então, isso é muito interessante, tá? Então, não dá para ser a mesma coisa quando você for criar conteúdo para 2021. Se está todo mundo acessando na vertical, como que seu conteúdo tem que ser criado? Não dá também para sua visitação remota ter mais do que 10 minutos, gente. Precisa ter um tempo objetivo e direto. Por que eu estou falando isso? Porque visitação remota foi o pior rótulo que inventaram em 2020. Não adianta a gente espelhar a visitação presencial na visitação remota, não é a mesma coisa. Visitação presencial é uma coisa. Visitação remota é uma outra coisa. Para de chamar de visitação, começa a dar outro nome. Olha aí, Marsula, que tal o impacto? Marsula gosta de usar esse nome, eu também gosto, já falei disso. Qual que é o impacto que você vai fazer presencialmente? Qual é o impacto que você vai gerar remotamente? Qual é o impacto que você vai gerar via texto? Qual é o impacto que você vai gerar via vídeo? Depende do impacto que você escolher, é a maneira que você vai construir o teu conteúdo. Então não espelhem, não achem que a visitação remota é uma cópia da visitação presencial, porque não tem nada a ver. Os médicos têm dito isso pra gente, tá? Não sou eu que estou falando, você pode perguntar para qualquer médico. Então, se você está buscando o melhor engajamento, busque o engajamento no formato vertical para 2021. As lives, onde vocês acham que os médicos estão assistindo as lives? No smartphone. Pode perguntar para o teu médico. A grande parte dos médicos assistem as lives aqui. E aí você está construindo formatos na horizontal, você está construindo um PPT para o cara enxergar na vertical. Você está construindo todo um vídeo para o cara enxergar na horizontal. Ou seja, a gente não está pensando direito no momento do impacto, que tipo de conteúdo eu preciso gerar, tá? Para então. E-mail, se o cara está lendo o teu e-mail no smartphone, ele está lendo no formato vertical. Então, se você criar um e-mail no formato horizontal, o engajamento cai demais, gente. A gente tem que pensar nisso. Quando você pensa em multicanais, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que exige diferentes proporções, formatos de conteúdo de texto, de áudio, de vídeo, de proporção de tela. Então, se você não tiver isso na tua cabeça, se você ainda está conversando com a tua agência para fazer KV de posicionamento, você precisa repensar o que você fez para 2021. Porque o KV de posicionamento não pode ser o reflexo do que você vai entregar para o médico. O KV tem que ser a ideia. Depois você precisa descobrir como desmembrar esse KV, que a gente gosta tanto de usar, em diferentes proporções, diferentes formatos de conteúdo, diferentes formatos de textos, áudios e vídeo. O KV tem que ser só um exemplão. Tá? Não pode ser mais o KV que eu vou levar para o médico, porque depende da onde você está gerando o impacto, tá? É isso que eu queria trazer, tá? Eu tô falando aqui do poder de expandir a presença em 2021, é isso que a gente quer, não quer expandir a nossa presença? Então, você precisa expandir a sua presença, você precisa ser capaz de entender a mudança de comportamento do profissional da saúde. Então, se a mudança de comportamento está indo para o smartphone, eu preciso entender que meu formato, para expandir a minha presença, eu preciso ir para o formato que o smartphone que fica melhorzinho na mão, que é na vertical. Beleza? Estratégia multicanal só funciona se você colocar o profissional da saúde no centro. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você entender o comportamento dele offline, então quando for presencial, e se você entender o comportamento dele online, quando for virtual. Tá? Então tudo isso é misturado, então tem hora que ele está virtual, tem hora que ele está presencial, e você tem que estar preparado com esses diferentes tipos de conteúdos para esses formatos, dependendo da escolha do impacto que você vai gerar naquela hora. Então, vertical é a rainha do conteúdo, veio para ficar em 2021. Se você incorporar no seu marketing, na sua comunicação, você sairá anos-luz na frente de muita gente já em 2021. Top 2, já falamos de inteligência artificial e da importância dela na descoberta de novas moléculas, na utilização em clinical trials, em uma série de coisas. Mas, na verdade, o que eu quero falar é que 2021 é sua chance
de resetar e repensar. Vamos aproveitar a quantidade de dados que a gente coletou em 2020 para usar esses dados a nosso favor. Vocês estão fazendo isso? A gente precisa pensar nisso, né? Na inteligência artificial aplicada ao marketing, aplicada à força de vendas, em como que ela vai nos ajudar para entregar um sistema mais inteligente para os profissionais da saúde. Quando eu falo em sistema de inteligência, eu quero falar de 3 elementos básicos que eu quero que vocês pensem ao criar a sua inteligência artificial. Ser o mais pessoal possível, ou seja, entender exatamente onde o profissional da saúde está na jornada de conteúdo e suas reais necessidades. Tá? Participativo, a inteligência artificial tem que ser participativa, ter o envolvimento desses profissionais nas decisões de conteúdo, de lives, de tudo que você criar. Então a inteligência artificial precisa te ajudar a ter esse real-time feedback, tornar tudo muito mais participativo. Tá? E terceiro, a inteligência artificial precisa acabar com silos, né? Onde cada departamento retém uma informação e essas informações não se cruzam para gerar uma conclusão e vocês aí terem um insight do que melhor fazer para aquele profissional da saúde. Se você conseguir utilizar a inteligência artificial para ser pessoal, participativa e integradora, ponto para você em 2021. Esse é o meu top 2 insights. E o meu terceiro insight para 2021 vai para você, força de vendas. Temos que treinar a nossa força de vendas para ser uma força de vendas assíncrona. O que eu quero dizer com isso? Vocês já devem ter percebido que a comunicação hoje ela é desconectada do tempo e do espaço, ou seja, o comunicador e o receptor mantêm um relacionamento na medida que se tornam disponíveis. Quero dizer, que estar online não significa estar disponível. E precisamos treinar a nossa força de vendas para essa nova maneira de comunicação. Diferente do que eles estão acostumados, um diálogo que ocorre no momento do impacto. Não, aqui a gente está falando agora com múltiplos impactos, precisamos treinar a nossa comunicação para ser assíncrona. Você lê um e-mail enviado por alguém no dia anterior, você responde uma mensagem de texto de alguém que te enviou faz 2 horas, e assim por diante. Isso acontece com nós e os profissionais da saúde. Eles não te atendem naquele exato momento e a gente precisa aprender a lidar com essa comunicação assíncrona. Por que estou falando dela? Porque nós estamos falando da autonomia de escolha. O profissional da saúde, ele que escolhe o horário, ele que escolhe o tipo de conteúdo, ele escolhe se ele quer falar ou não com você. Tá? E também quando ele quer responder. Então, se você não está preparado para ser assíncrono, você não vai entender esse jogo de comunicação. Tá? A autonomia faz com que as pessoas sejam mais produtivas, tenham tempo para pensar e te responder com muito mais qualidade do que uma resposta no ar. Então a gente precisa treinar. A nossa força de vendas sempre foi acostumada com uma força de vendas assíncrona. Agora a comunicação é assíncrona e a gente precisa treinar elas nesse aspecto. Bom, gente, eu fico por aqui. Em 2020 quero desejar a todos vocês um 2021 de muita saúde, de realizações, de amor. Estaremos juntos compartilhando e colaborando. E se você ainda está em dúvida, sim, pessoas são o segredo para vencer nesse futuro digital. Precisamos prepará-las para uma cultura e um mindset na qual estarão dispostas a manter o ritmo intenso de mudanças a todo momento. Feliz Ano Novo! Até 2021. E aí, tomou?